Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma live da Evisa Immigration. E na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que esperar dos processos de imigração do Canadá, né? Com tanta mudança acontecendo. E é por isso que essa live é um pouco diferente, né? A gente está aqui com dois consultores seniors da Evisa, a Karina e o Léo. Por favor, falem um oi pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada por estar aqui assistindo essa live, mais uma vez participando aí das nossas lives semanais, das nossas mídias e tudo mais. Eu sou a Karina e é isso, obrigada por participarem e espero que hoje a live seja bastante produtiva e que a gente consiga tirar bastante dúvidas de vocês. Olá, pessoal, ótima tarde pra gente aqui, né? Boa noite pra quem tá aí no Brasil. Bem-vindos a mais uma live, um prazer estar aqui com essas duas grandes consultoras hoje, discutindo sobre o momento atual da imigração no Canadá e respondendo as perguntas de vocês. Então, mandem as perguntas, acompanhem com a gente, porque a gente tem muita informação para compartilhar muita hoje. Informação. E a participação de vocês é bem importante para tornar essa live um pouco mais dinâmica, né? E também saber o que tá passando aí na cabecinha de vocês, para ver se a gente consegue responder tudo. É isso aí. E hoje não tem script. Na verdade, a ideia é um bate-papo, é a gente tentar capturar as percepções, as diferentes percepções, né? Porque a gente tá num momento de gray area, né? A gente não sabe o que vai ser da imigração. A gente perdeu completamente o baseline, porque é como se o programa estivesse começando de novo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças e o que a gente tá esperando aí, né? Para que o programa, para quem está se preparando, para quem já está nessa expectativa da imigração, está um pouco frustrado, porque não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, quais são os caminhos, né, as opções, quais são as alternativas, qual que é a leitura que a gente está fazendo deste momento atual. Bom, então, primeira coisa, né, Express Entry agora não é mais para o highest bidder, né, não é mais para a pessoa que tem a maior pontuação. Ainda é, na verdade, isso é importante, porque o Canadá, gerais, né? O Canadá está continuando a fazer os draws gerais, como a Karina colocou aqui, né, mas também tem novidades, né. A gente tem aí esse novo categoria específica de draw. Fala um pouquinho mais pro pessoal, Léo. Bom, desde a última semana de junho, o Canadá iniciou aí seleções dentro do sistema do Express Entry específico para algumas categorias. A gente já viu aí sorteio para 3 categorias, né? Nós tivemos aí já 2 sorteios especificamente para quem tem a proficiência ao CLB7 ali na língua francesa. Nós tivemos aí um draw específico já, na verdade 2 draws específicos da área da saúde também, uma lista específica de profissionais da saúde e também uma seleção específica para profissionais aí da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, nas próximas semanas a gente vai continuar vendo ainda draws, tem mais 3 listas, né? E que ainda estamos próximos, esperando, né? Exatamente. Quer falar sobre os outros? As outras listas ali são para a área de transporte, né? Alguns NOCs na área de transporte, alguns na área de trades, né? E outros... Não, 3 não, 2, porque já foi de francês, é verdade. Então são 4 listas. Agricultura. Exato. Agricultura e agri-food. Agri-food, tá certo. E um detalhe aqui, né? É que a gente teve o maior número de draws da história do Express Entry num short period of time, né? Então, assim, junho 27 foi uma rodada geral que convidaram 4.330 pessoas, pontuação de corte 486. E aí depois a gente teve rodada geral, 4 de julho. Rodada de STEM Occupations, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, 5 de julho. Rodada Healthcare, 6 de julho. Rodada de frente, 7 de julho, né? Outra rodada geral, 11 de julho. Uma nova rodada de frente, dia 12 de julho. Assim, foi 2 semanas super atribuladas. Nos deu né? uma esperançazinha de, tipo, vai ter draw semanal, né? Sim. Tipo assim, não sabemos quais as categorias vão ser por semana, porque ainda tá um pouco bagunçado, na minha opinião, mas dá a entender que toda semana vai ter um drawzinho ali pingando, vamos dizer já não é assim. mais aquele sentimento de a cada 2 semanas, quarta-feira tem um draw. Não, agora a gente já viu draws em diferentes dias da semana. Essa seleção por categoria aí ainda não tá seguindo uma sequência exata. Não tá numa sequência. Né? A gente nota que francês é a bola da vez, né? Porque é onde tá o maior número de draws ali por itas, né? nas rodadas. Então, enfim, e a menor pontuação também. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso agora, né? Então assim, rodada de francês...
A primeira teve 2.300 convidados. Gente, é gente pra caramba. E a pontuação foi a pontuação de corte, né, foi 439, ou seja, ainda é relativamente alta. Mas bem palpável. Bem Sim. palpável, bem acessível. E aí? E aí, a rodada sem presente, né, que foi na quarta-feira passada, 12 de julho, 3.800 convidados, pontuação de corte 375. Eu acho que por essa ninguém esperava, nem eu, que eu sou bastante otimista. Eu já falava desde o ano passado, quando o ministro anunciou lá para final de outubro, falando que ia ter esses draws, né, por categoria. Eu falei, não, o francês vai entrar, e eu acho que ali onde ia ter a menor faixa de pontuação, eu achava isso. Mas a hora que eu vi 375, eu falei, opa! E lembrando que isso inclui o pessoal que tá fora do Canadá. Com né? certeza. Não necessariamente aqui, né? Não necessariamente aqui. E o pessoal que tá dentro, inclusive, tá bem chateado, né? Tipo, poxa vida, tá chamando todo mundo que tá lá fora e tá esquecendo da gente que tá aqui, né? Mas calma, pessoal. A gente tem que lembrar que das medidas que foram anunciadas no ano passado, né, que ele ia priorizar, francês, que iria priorizar ocupações em demanda, tem outras 2 medidas que ainda não entrou em vigor. Primeira, a próxima que eu acredito que vai entrar em vigor é a regionalização, né? Então, algum tipo de seleção para quem está aqui no Canadá e está trabalhando nas regiões afastadas aí, né, dos grandes centros. A gente não sabe ainda quais são as regiões, mas assim, se é Vancouver ou Toronto, você não está dentro. Com certeza tá fora. Exatamente, com certeza tá fora. E aí a gente também vai ter a ajuda, né, adicional para quem está no Canadá fazer a transição da residência temporária, estudo, trabalho, para residência permanente. Então, a gente tem dessas 4 medidas que foram anunciadas desde o ano passado, 2 já implementadas, 2 a serem implementadas e um monte mais de outras medidas que ainda vão ser implementadas. Eu tenho bastante fé nessa última, na questão deles priorizarem quem tá aqui, né? Uma forma, talvez, de realmente reconhecer as pessoas que fizeram seu planejamento, que estão aqui, enfim, de certa forma essas pessoas estão movendo a economia, né? Estão contribuindo com os seus impostos, pagando college e tudo mais. E eu acredito que... E muita gente me pergunta, Tiart ou PR, vai acontecer de novo? Eu não acho que vai acontecer da forma como foi. Mas eu acho que essa 4ª medida que tem aí, eu acho que é uma forma deles fazerem alguma coisa parecida para priorizar, talvez, estudantes que se formaram no Canadá e tudo mais. Obviamente, dentro do Express Entry, talvez numa categoria de draw específica ali para quem estudou. Então, eu não acho que vai ser da forma que foi lá em 2021. Mas eu acho que vem coisa boa por aí. Eu tô bem otimista com relação a isso. Mas eu acho que é o momento também de não só contar com isso. Lá na frente, a gente não sabe como que vai ser, né? Então, assim, no momento atual, o que dá pra eu fazer agora, baseado no que a gente tem aqui, né? E acho que o francês é o que grita bastante aí, né? Eu acho que o governo deixa bem claro que eles estão dando foco. E também acho que quem tá na lista de profissão em demandas tem uma grande chance aí dessas pontuações caírem um pouquinho ainda. E a gente tem que lembrar que até para as rodadas gerais, as pessoas que estavam ali acima da média, acima dos 460, muito provavelmente tinham francês. Essas pessoas saíram do pool. Essas pessoas não estão mais competindo no general. Elas receberam invitation to apply nessas últimas rodadas, né? Então, a pontuação geral deve cair também por conta disso. Eu vou pegar o exemplo dos meus clientes que receberam um draw para que tinham francês. Eles estavam, a última que recebeu tinha 479. Ou seja, tava ali para receber no general. Tava ali para receber no draw geral, ou seja, então acho que saiu bastante gente também nessas rodadas de francês com a pontuação bem alta. Então eu espero que o próximo draw geral ali a gente veja uma redução boa, né, no corte. E o francês é tanto a bola da vez que também tem o French Mobility Program, né? Você quer contar um pouquinho pro pessoal, Léo? Exatamente. Aquelas pessoas, né, que começam a estudar o francês e às vezes não se sentem ainda confortáveis em fazer a prova, conseguir o CLB 7 no francês, que é o que está fazendo a grande diferença hoje no Express Entry hoje, para receber uma Invitation to Apply. Se já tiver um CLB 5, né, hoje nós já temos a possibilidade aí de conseguir uma oferta de trabalho, aplicarmos para o seu visto de trabalho, para que você possa trabalhar em qualquer lugar do Canadá, exceto a província de Quebec, né? O programa do Francophone Mobility é justamente para trazer pessoas que falam um pouquinho de francês para fora da província de Quebec, para manter a proficiência da língua, né, ativa e viva nas outras províncias também. E não necessariamente, chegando aqui, você precisa trabalhar usando o francês no dia a dia. Né? A sua oferta de trabalho ali no seu dia a dia, você pode estar usando o inglês aí sem nenhum problema, se você já tem a proficiência na língua inglesa, né? Semana passada, por exemplo, tive uma cliente que a gente começou a trabalhar, eles têm a proficiência na língua francesa. Assim que eu terminei a chamada,
um amigo meu, que é dono de um negócio aqui no Canadá, entrou em contato e falou, olha, preciso de alguém que tinha exatamente o perfil dessa cliente. E daí eles, semana passada, já começaram um processo de entrevista. Ou seja, é um processo que ajuda as empresas a atraírem mais pessoas para dar esse suporte ali de imediato, sem a necessidade de ter que passar, né, por um processo de sponsorship como o LMIA, que reduz o custo para a empresa também e acelera o processo para que a pessoa já esteja aqui presente, podendo trabalhar. Então, mesmo se não tiver a proficiência no CLB 7 ainda, o CLB 5 já pode ser uma oportunidade para a gente. Já resolve. E uma coisa que eu quero até aproveitar, dois takes, né, desse comentário do French, primeiro assim, a gente precisa educar o empregador. Sim. A gente que acompanha imigração, que respira imigração, né, que acorda e dorme imigração, tá assim, overwhelmed com quantidade de updates, com quantidade de notícias, com quantidade de mudanças que estão acontecendo. Ministro nota 10, super engajado em ouvir a população e ouvir as empresas, ouvir a necessidade do Canadá e fazer as coisas acontecerem, mas assim, tá tudo mudando muito rápido. Sim. Então, assim, não espere que o empregador saiba que esse programa existe. É você que precisa educar o seu empregador. Inclusive, assim, né, a gente pode... você fazendo uma consulta com a gente explicando como você pode qualificar, você vai ter ali a base para educar o empregador. Precisa que o empregador ouça da gente? A gente é uma consulta com o seu empregador, né? De repente dá um toque pra gente que vai ser o approach da consulta. Pode ser até aquela consulta express de 20 minutos, só pra gente explicar pro empregador, só pra gente educar o empregador, né? De quais são as possibilidades, né? E o segundo take, né? Sobre a LMIA. Mesmo que você não tenha francês, o LMIA nunca esteve tão fácil, tão acessível, né? Então, continua a mesma burocracia em relação a preparar a documentação para aplicação, etc, etc. Mas, assim, a maioria dos casos estão sendo aprovados sem entrevista. Sem entrevista. Então, assim, fazendo tudo bonitinho como manda o gabarito, deve ser aprovado. Então, assim, também um momento muito legal, né? Se você tem um perfil legal para entrar no mercado de trabalho, ou quer fazer uma visita exploratória antes de repente, fazer um commitment, por exemplo, com college, né? Ou quiser se aventurar e tentar aplicar, você precisa saber educar o seu empregador. Mas se você conseguir fazer isso, né, com o nosso apoio ou sem o nosso apoio, porque você entendeu o programa, é uma oportunidade, é uma alternativa que você tem para fazer o seu plano acontecer, né? Até porque, uma outra coisa também sobre o French Mobility, primeiro, se você já está no nível 5, falta pouquinho para chegar no nível 7, né? Então, continue estudando para alcançar o 7 e aí você nem precisa do empregador. Sim. Mas, se você continuar no empregador por um ano, aquilo conta pontos como se você tivesse uma MA, que é 50 pontos. Se for high skilled, né? Porque nesse caso pode ser para qualquer ocupação. Sim. Então, se for uma posição Tier 0, 1, 2 ou 3, né? Aí conta 50 pontos, se for 0, 0. Os pontos por Canadian Work Experience. Exato. Então, ali pode ser um pathway super interessante para explorar, né? Sim. Então, French é a bola da vez. Seja para quem tá no Canadá, seja para quem tá fora do Canadá, seja para quem tá ali, né, pensando no Express Entry, estudou inglês, conseguiu o CLB 7 para Bioprofile, mas tá com a pontuação baixinha, deixa o inglês de lado, começa a se dedicar no francês, né? E esse é o caminho. E o General Draws, não se desesperem, porque, afinal, tá saindo o pessoal de francês. Logo ele vai dar uma baixada. Ele dá uma baixada. E não tem tanta gente assim no sistema, né, que tem a proficiência na língua francesa. O francês não é uma língua tão falada quanto o inglês. Eu achava que ia ser a nota de corte mais baixa, porque não tem tanta gente no povo que fala francês, né? Mas tudo vai depender da quantidade de pessoas que eles vão continuar convidando. Então, eu acho que nesse momento a gente ainda não tem certezas nesse processo, a gente ainda não tem uma tendência e o futuro é promissor realmente, né, para essas categorias, mas a gente ainda não consegue dizer, se você não tá nessa categoria, quais vão continuar sendo as suas chances, né? Então, se você não investir no francês, pode ser uma possibilidade, né, para trazer esses pontos adicionais, criar essa oportunidade ali de participar da seleção específica do grupo, né, do francês. Se você tem a possibilidade de adquirir experiência em uma das ocupações da lista... lembrando, né, que são 6 meses, né? 6 meses passa rápido. Passa rápido, então. Né? Então pode ser uma possibilidade de começar seja no agora. Canadá, ou fora do Canadá. Exato. Então pode ser uma oportunidade de começar a entender melhor o que você precisa fazer agora, porque daqui 6, 7 meses
você já pode estar aí Pode estar preparado para preparado. estar recebendo a sua invitation to apply. Eu lembro que pensando em prioridades, assim, né, em termos de pontuação, talvez é o que eu falo, o draw geral vai continuar um pouco mais alto do que as outras, aí depois a gente tem as listas de profissão ali que vão transitar, hoje entrar em torno de 480 alguma coisa, mas eu acho que tende a baixar, eu acho que uns 460 é bem palpável, e depois francês, que é a mais baixa de todas. Mas é o que eu falei, eu acho que o pool demora mais para se recuperar com o francês. Digamos assim, ó, sai um monte de gente, talvez o governo não vai ter tantos itas, né, quem fala francês ali dentro Não tem mais vai candidato, cair, não né? tem mais Exato. candidato. Então talvez ele pausa um pouco isso, vai para as outras listas e depois chama francês de novo. Então eu acho que é a lista que tem mais tendência a demorar um pouco a se recuperar perto das outras, né? Sim. Porque pensando assim, ó, 6 meses eu tenho um trabalho, eu tenho uma experiência, eu adquiri aquela experiência, certo? Em uma das listas ali. Em 6 meses, para quem é muito engajado no francês, consegue chegar num CLB7 saindo do zero, mas não é todo mundo que vai ter esse grau de comprometimento. Então, às vezes, pode pensar em 8 meses a um ano para chegar. Eu acho que a medida é normalmente 8 meses, um ano, mais realista. Né? A gente teve casos de sucesso de clientes que chegaram em 6 meses, mas é aquela coisa, né? É a dedicação. É a dedicação. Né? Eu tenho casos, e eu falo, não era quem estava também só se dedicando ao francês, era quem estava trabalhando, tinha filhos, era casado. Então, tem assim, a vida acontecendo. Exato. em torno, se você né? conseguir conciliar isso, excelente. Né? Mas mesmo que não seja 6 meses, 8 meses são 2 meses a mais ali. Né? E se você não tá começando agora, outros vão começar. Atrasado. Você já tá atrasado. Exato aí. É uma coisa que a gente fala, né? Quando se trata de imigração, assim, você tem que manter seus olhos muito abertos, porque você não pode perder a oportunidade. Não. Sim. Né? Você tem que aproveitar todas as oportunidades que vêm. Até porque é um reloginho, é um timing. A gente não sabe quando as políticas vão mudar. O que a gente sabe é que muito provavelmente a gente vai ter uma troca de governo em 2026, na verdade, né? Então, as eleições de 2025 para 2026. Então, a gente tem aí 2 anos e meio, né, dessa política super pro-immigration. Para quem tá começando agora, dá tempo de se planejar, dá tempo de entrar. Sobre, né, se preparar para as posições ou francês, o ministro disse que ele quer trazer uma certa estabilidade, né? Então, ele não vai ficar mudando as listas. Pode mudar, mas assim, ele... Talvez agregar algumas profissões a mais, sim, né? Sim. Tudo, mas eu acho que essa lista não muda totalmente. Ela não vai ser tão, assim, uma hora... Louca, né? De Ontário, por exemplo. De Ontário tá sempre mudando, né? De Ontário, cada draw é uma lista diferente. Ontário, quando acontece, a gente fala, vamos ver o que aconteceu hoje, né? Exato. Vamos ver qual que é a surpresa do dia. Exato. Então, a gente tá esperando uma certa estabilidade do processo federal. Então, isso... E, inclusive, isso foi o ministro que falou. Não, eu não vou mudar, né? Eu assisti uma... press conference, né? E ele disse, não, isso é pra deixar aí por enquanto, né? Então, não vamos ficar mudando o tempo todo. Eu acho que até dezembro vai ficar do jeito que tá, pelo menos. Pelo menos. Mas eu acho que, mesmo passando em dezembro, eu penso assim, é pouco tempo pra preencher todas as demandas nessas profissões que existem. Porque o número é grande, realmente tem uma lista do Statistics Canada falando sobre isso. Então, o número é bem grande. Então, acho que 6 meses é pouco pra preencher. Então, eu acho que prevalece, mas talvez eles vão passar por algumas revisões do tipo, beleza, e agora? O que tá precisando também, né? Pra também não deixar tudo de fora e só ficar focado em 4 ou 5 listas específicas, né? Agora, falando um pouquinho do general, só pra gente também trazer boa notícia aqui, né? Uma coisa que nos frustrou, né, dessas últimas rodadas, né, que não teve Provincial Nominee Specific Draw. Né? Então, a última rodada do Provincial Nominee Specific Draw foi no dia 10 de maio. A gente tá olhando a nossa colinha aqui, gente, porque não dá pra lembrar de tudo. Muita coisa. E aí, basicamente, teve 1, 2, 3, 4, 5 rodadas generals após isso, e as outras rodadas específicas das ocupações ou do francês, né? Ou seja, nessas 5 rodadas general, na última, por exemplo, a pontuação de corte foi 505, por que foi tão alta? Porque tá incluindo os provincial nominees, né? O que não é justo para quem tá no Não é justo general. brincar com os mortais, né? Que não ganharam 600 pontos. 600 pontos. Então, assim, o pessoal que tá chateado, poxa, como assim, né? Tem tudo isso de pessoas com 505 pontos? Não. 505 foi a pontuação de corte, né? Deve ter sido um pequeno grupo ali, não sei, 50 pessoas. Se você parar pra pensar no ritmo de nomeações, né? Eu acho que é bem factível lançar 500 pessoas por mês ali com nomeação, né? Sim. Porque os provincial nominees estão bem ativos também, né? Sim.
E aí, se eles não aumentarem esse número de convites ali por semana ou mensal, enfim, se eles não aumentarem do draw geral, vai só pegar esse filão aí de VIP, né? E aí é frustrante realmente, né? A gente até tem a estatística, né, do último draw de quantas pessoas estavam acima de 500 pontos, mas com menos de 600 pontos, né, no pool. Ou seja, as pessoas que entraram no General e não entraram no não eram Provincial não nominee. eram, porque tá nessa faixa que ainda não tinha a nomeação, né? Exato. Sim. Total de 619 pessoas, né? Então, a rodada que foi postada como 800 pessoas sendo selecionadas, né? 200 ou quase 200 eram nominee e 619 eram alguém assim, quase extraterrestre, né? Que provavelmente tem super inglês, Canadian Experience, né? Super novo, um super nível acadêmico, etc. Estudou, trabalhou no Canadá. Que basicamente é a pessoa que entrou também. Pensa assim, teve uma lista para francesa e depois teve um geral, ela entrou nesse geral também, sei lá, né? Porque, pensa, para chegar acima de 500 pontos, tem que ter os 2 idiomas, né? Muito provavelmente. Eu já tive cliente que não... eu já tive também. Mas é com a Lamaye, com Canadian Experience. Então, de novo, a Lamaye dá pontos. Então, às vezes, né? Como tá um processo facilitado, o pessoal que tá aqui no Canadá e tá um pouco frustrado, se 50 pontos resolver a sua vida... Vamos falar de Lamaye. Agora lembrando, eu já tive também mais clientes novinhos, fizeram um mestrado aqui, 1 ano de SEC, 519, 20 pontos, é verdade. Eu tive bastante perfil, assim, com cliente que faz ou até uma pós-graduação, já tinha uma graduação aqui, no Brasil, e tem um inglês super bom. E tem 1 ano de SEC, e inglês CLB 10, assim, CLB 9. CLB 9, CLB 10. Família, às vezes, né, 15 pontos adicionais ali também, de graça. Sim. Aliás, eu acho que tinha que aumentar esses pontos. E também aumentar o leque, né? Não só irmãos, né? E podia ser por cabeça, né? Porque daí tem vai 2 trazer irmãos, vai ser 30 pontos. Exatamente. Mas eu acho injusto, às vezes, sei lá, você tem pai e mãe, que você já passou daquela idade dos 22, não é mais um dependent child no processo, né? Podia ganhar pontos também pelo seu pai e sua mãe ser canadense, né? E a minha irmãzinha querida que está aqui no Canadá, assim, eu posso dizer, eu acho que a adaptação e a transição dela foi muito melhor, muito mais fácil que a minha. Que cheguei aqui sozinha, solteira, desbravando o Canadá, sem nenhum apoio, sem saber como nada funcionava nesse país. Então, totalmente diferente. Mas, por exemplo, agora, né, o marido da minha irmã tá sendo um grande source de referrals. Tá trazendo, é o quarto, quinto primo que vem. Mas primo não dá ponto, gente. Primo mas, não dá assim, ponto. E também ajuda justo. bastante na adaptação e não dá ponto. Acho injusto. Então, eu acho que se a gente, né, pra falar a verdade, pra contar pra vocês, eu tenho um draft de e-mail que eu preparei, tudo que eu acho que eu não concordo de imigração, que eu acho que pode melhorar, eu tô escrevendo um e-mail gigante pro ministro. Vamos lá, vem cá, Xan, senta aqui com a gente um pouquinho, vamos bater um papo, vamos Querido trocar Xan. uma ideia, querido Xan. Não sei nem por onde começar. Se prepara que tem coisa. E isso tá nesse e-mail, na verdade, nessa lista de recomendação. Poxa vida, se você tá... Primeiro, 15 pontinhos é uma miséria. Mas dá para os outros familiares, poxa vida, né? É só, desde que seja de primeiro grau. Sim. Por que não, né? Por que não? É isso aí. Mas agora a gente tem Voltando no rumo aqui. Voltando pro rumo, né? Então, assim, tem muita novidade acontecendo também. Muita novidade positiva, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho, né? E aí, assim, a gente teve uma notícia tão densa, com tantos updates, que eu acho que ficou difícil explicar cada uma delas. Então, acho que a gente pode repassar um pouquinho do que eu acho que o final de junho, né? Gente, me deu ataque de ansiedade, assim, todo dia. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Mais uma. Muito update chegando ao mesmo tempo. Não dá nem tempo de você ler direito o primeiro, já tá chegando o outro. É bom, porque é bem dinâmico, isso eu acho legal. E foi muito update bom, acho legal. Sim. E nosso trabalho nunca é monótono, né? Nunca é monótono. Tem muito o que estudar, tem muito o que ler, tem sempre alguma coisa acontecendo. Então, vamos falar, basicamente, do News Update, que foi do dia 27 de junho, né? Que foi do próprio ministro Sean Fraser no evento, né, de tecnologia chamado Collision. É um evento que acontece anualmente, geralmente em Toronto, né? Sobre tecnologia, inovação, etc. Primeiro, muito legal que o ministro foi nesse evento. Sim. Muito bacana para ver como ele está se aproximando, né, das pessoas, das empresas, das pessoas de tecnologia, para entender a necessidade do setor. E acho que foi o canal perfeito, porque ele foi anunciar toda a questão do Tech Talent Strategy dentro de um evento gigante de tecnologia. Achei Exato. Sensacional. Muito bacana. Então, palmas aí para o nosso querido ministro. Né? Xanzinho. Estamos felizes. Bom, então vamos falar do primeiro, né? The creation of an open work permit stream for H-1B
Specialty Occupations Visa Holders. Começou Então, hoje, inclusive. começa hoje, Canadá Roubando profissionais dos dos Estados Estados Unidos. Unidos. Exatamente. Se você já tem o visto, está nos Estados Unidos, pode ser uma excelente oportunidade de vir ao Canadá, Sim. né? E continuar trabalhando nessa sua área de Não, tecnologia. pensa, ó, nos Estados Unidos você tá preso com o seu empregador. Aqui eles estão te oferecendo um Open Work Permit, ou seja, E porque, na verdade, tem muita demanda de pessoas dos Estados Unidos que estão lá stuck. E assim, é claro que quando você recebe, nossa, recebi um visto de trabalho para os Estados Unidos, é aquela euforia, aquela alegria, você vai super feliz. Deu 1 ano, deu 2 anos, deu 3 anos, você fala assim, caramba, como que eu faço para fazer a transição? Porque a verdade é que ter um visto temporário é uma alegria, mas a partir do momento que as coisas settle down, você fica com aquele sentimento, eu tenho prazo de validade, né? Eu posso comprar uma casa? Não posso comprar uma casa porque eu não sei se vou ficar aqui. Posso comprar um carro? Poxa, não sei se eu posso comprar um carro, eu posso até comprar um carro, mas eu não sei se eu vou ficar aqui. Posso mobiliar minha casa do jeitinho que eu gosto, comprar aquela mesa linda que é um pouco mais cara, né? Fazer uma decoração na parede? Não, porque eu não sei se eu vou ficar aqui mais de 2, 3 anos, né? E ter sempre o desgaste de ter que estender, não saber o que vai ser naquela política desgaste atual. emocional, custo, Sim. tudo isso. Custo. Né? E eu acho que principalmente as pessoas que vêm com família, né, e começam a ter filhos também, acabam tendo essa preocupação, o que vai ser do futuro dos filhos ali. Sim. Depois de vivenciar isso, né, fora do Brasil, você tá nos Estados Unidos, já tem uma noção ali do que é um país de primeiro mundo, você tem esse receio de ter que voltar, né, de volta ao Brasil ali e viver, né, com coisas que você já se acostumou a um patamar diferente, mais elevado ali. Depois voltar é difícil, né? Voltar é sempre Exatamente. Então, difícil. eu acho que é uma ótima oportunidade para esses profissionais que estão nos Estados Unidos com essa categoria de visto, agora poder ter esse Open Work Permit aqui para o Canadá. E a gente sabe que Canadá, em termos de imigração, é muito mais aberto, muito mais flexível do que os Estados Unidos, né? Então, estar aqui, trabalhando, acumulando a Canadian Work Experience e tudo mais, para pessoa que já é um perfil legal, que você já tá nos Estados Unidos, já é um perfil Já, de bom, em repente, tá termos com inglês educacionais, bacana, já tá com né? inglês legal, tudo acaba encurtando aqui, né, o prazo, vamos dizer assim, para que a pessoa possa migrar, né? Só voltando um pouco do assunto anterior, a gente não pode esquecer que tecnologia, gente. Então, além do francês que a gente falou aqui, qualquer pessoa que estão nessas áreas de demanda, tecnologia, ciência, engenharia, matemática, né, que é o STEM, tudo isso é uma categoria. Pessoal de saúde, e aí a lista de saúde é gigantesca, é a maior lista de pessoas, né? Então tem nurse, tem dentista, tem veterinário, tem médico, enfim, fisioterapeuta, psicólogo, tem uma lista muito grande de profissionais, né? Tem também agricultura, tem trades, etc. Né? Então, assim, a pessoa que já está nessa lista, ela também, além dessa oportunidade, ela já tem assim, muito mais opções de imigração, né? Então, eu acho que, né, tem muito brasileiro, inclusive, com o H1B, porque a gente é bom demais, né? A gente tem muitos profissionais bons de tecnologia, né, que estão nos Estados Unidos. Então, você que está nos Estados Unidos, fala com a gente. Fala com a gente. Fala com a gente. Exato. E tem muita gente que foi laid off, né? Sim. Porque a gente sabe que, pra quem tá ouvindo a gente do Brasil, lay off significa ser demitido, porque teve toda essa reforma das grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né? O escândalo que houve da startup ali de um banco que faliu e levou várias startups com ele, né? Então teve ali muita gente que estava ali com visto e de repente a casa caiu, né? E tudo mudou. Então, para aplicar precisa estar nos Estados Unidos com esse visto, né? Mas se você não saiu e você estava com esse visto, né? Pode ser... tem um prazo lá para você nos Estados Unidos para você encontrar um novo empregador que vai fazer o processo com você. Então, você ainda está nessa categoria de visto, então possivelmente vai se enquadrar aí dentro dessa nova possibilidade aqui dentro do Canadá, né? Sim. Então, muito legal que o ministro está literalmente roubando e a gente está feliz. Que vem especial. Venha suprir a nossa demanda aí no mercado de trabalho. Exatamente. Né? Aí a gente tem um segundo bullet aqui que eu acho muito legal, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas eu vou ler aqui para vocês e a gente conversa. The development of innovation stream under the International Mobility Program to attract high talented individuals. Options for each include Employer Specific Work Permit. Então ele fala International Mobility Program é Employer Specific, tá, gente? Ou seja, fechado com o empregador. Com o empregador, mas ele fala assim, for up to 5 years. Então as pessoas vão receber um visto de até 5 anos se for destinada para uma empresa
que foi identificada pelo governo sendo uma empresa que está contribuindo para inovação industrial do Canadá, né? E aí, quando a gente fala inovação, a gente está falando de tecnologia. Quando a gente fala industrial, a gente falou, opa, industrial, vamos. Vai entrar, de repente, pessoal Alguns de engenharia, outros, pessoal de manufatura, né, pessoal da indústria. E aí, quando a gente fala assim de workers que são destinados para uma empresa que está nesse nicho, de repente é para qualquer worker. Não é só para aquela ocupação específica, né? Se a empresa, sei lá, tá identificada nessa lista, eu imagino que vai ter uma lista, não tem mais detalhes sobre isso, Ainda né? não temos detalhes, mas é... Mas é contratar, sei lá, um gerente de marketing. De repente dá pra gente fazer um visto de 5 anos. Porque a empresa está num setor específico. Exato. Então, muito legal. A gente tá super excited com esse update. E ele fala aqui um segundo bullet, né? Que é o melhor, na minha opinião. Open Work Permit for up to 5 years for highly skilled workers in selected in-demand occupations, né? Ou seja, gente... Um visto de trabalho de 3 anos, que é o que tá hoje, que é o LMIA, né? Já é ótimo. Mas é fechado. 5 anos. Eu acho que abre um bom precedente, uma boa oportunidade, porque assim, a gente tem o Open Work Permit em pouquíssimos casos hoje, né? Sim. Se você for parar para pensar. Então, isso vai abrir uma gama ali de possibilidades muito boa, né? Para vários profissionais, acredito eu, né? Embora que a gente está falando de um Talent Strategy... enfim, né, processo que ele anunciou, mas Tech, se você pegar listas, por exemplo, como o BCPP ou mesmo o de Alberta, Tech abrange várias outras profissões que não é exatamente só tecnologia, entendeu? Não é só desenvolvedor. Não é só desenvolvedor, não é só programador, nada disso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai ter bastante abertura dentro dessa lista, porque a gente tem ocupações em demandas, outras não só de tecnologia, mas a gente tem muitas ocupações em demanda, né? Então, talvez eu acho que é uma forma... olha, dentro do Express Entry a gente tem aquelas listas específicas, mas enfim, a gente está dando oportunidade para outros profissionais virem para cá, cobrir demandas de mercado, e aí com isso vai estar ganhando a Canadian Work Experience, ou seja, chances de aumentar sua pontuação dentro do sistema. Com certeza. Então, assim, muito legal. Não sabemos mais informações, né? Então, essa notícia foi do dia 27 de junho, há 20 dias, né, dessa live, da live... Mas vai acontecer logo, porque já tá vindo, se você olhar, né, dos Estados Unidos entrou hoje... Então, acho que agora a gente vai começar a ver as outras movimentações logo, né? Ou seja, a nossa euforia e o nosso feeling, né, de estar overwhelmed, porque não para de chegar novidade, não acabou e não tá nem perto de acabar. Tem muita coisa vindo. Vai ser um segundo semestre aí com bastante novidades. Vocês bastante podem emoção. Esperar. Bastante emoção, exato. Legal. E aí, né, a gente vai falar de bullet por bullet dessa novidade também, mas assim, eu acho que o que fazer com esse tanto de informação, né? Porque é tanta coisa acontecendo, a gente acaba, assim, tendo que absorver tudo para poder, para cada cliente, tailor our advice, né? Que assim, para você foca nisso, para você foca nisso. Para você, gente, é saber o que você vai focar. É criar a sua estratégia. É entender como que você se encaixa nessa oportunidade. Eu fico de cabelo arrepiado. Inclusive, eu atendi um cliente semana passada que ele... pegou um visto, acho que, de trabalho com a companhia da esposa, de 3 anos. Fez enfim. Aí eles se separaram, enfim. O visto venceu. Ele aplicou para uma extensão que não vai dar em nada, provavelmente vai ser recusada porque a extensão ele aplicou errado, não tinha base nenhuma. E aí ele marcou a consulta. Gente... Eu acho que a gente vai fazer uma live só de casos no qual um bom planejamento resolveria, né? Eu peguei uma consulta recente, o cara de TI veio estudando, aí chegou aqui, ele percebeu que, poxa, ele que tinha que estar no mercado de trabalho. Sim. E ele já gastou dinheiro no termo do college e tudo mais, e agora vai mudar, a esposa vai ter que fazer inglês. Então, assim, é uma coisa que uma consulta antes já resolveria, assim, né? Já dava um norte maior, tipo, óbvio, se você tem condições de estar no mercado de trabalho, vai ganhar mais uma área de tecnologia, isso vai aumentar suas possibilidades, vai você pro mercado de trabalho, não vai fazer o college. Então, assim, pequenos ajustes, às vezes, muda todo o planejamento. Faz toda a diferença. Faz a pessoa gastar bem menos do que né, ela vai gastar se ela não viesse com um planejamento, né? Então, é economia de tempo e dinheiro, né? Sim. São 2 fatores aí que ninguém quer desperdiçar, ninguém deve Ninguém tem muito, né? Então, é importante entender, mesmo que seu plano, né, você tá pensando em vir para o Canadá daqui 1, 2, 3 anos, entenda desde agora o que é necessário fazer.
faz uma consulta para que você utilize o seu tempo de forma inteligente ali, né? Para que você consiga, de repente, otimizar todo o seu plano de imigração e, de repente, até antecipar o seu plano. Porque, às vezes, o que acontece é que a pessoa não tem informação suficiente do que pode ser feito, e daí faz um planejamento com base em experiência de outros e acaba atrapalhando o que o você no seu vizinho, plano. o que o né? Isso que eu ia falar. Eu acho o que que o assim, grupo do hoje em dia, WhatsApp. informação tem muita coisa. E acho que isso confunde. É muito bom, mas confunde, porque é isso. Você ouve aqui, ouve ali, ouve ali, ouve ali, você não sabe o que é bom pra você. No seu perfil, no seu momento. E aí você ter a oportunidade de fazer um planejamento, de afunilar isso de acordo com o seu perfil, de saber todas as possibilidades, faz toda a diferença. E a gente Com fala certeza. muito, né? Então, assim, até pessoa que tá vindo pra estudos. Uhum. Tá vindo pra estudos, mas com uma ideia, mesmo que não seja assim, set in stone, não tá confirmado. Uma ideia de, poxa, se der certo, eu quero ficar, já faça o alinhamento do seu plano de estudos. Já faz certo desde o com começo. o plano de imigração, né? Porque a gente também estava conversando sobre alguns casos, a gente sempre conversa, né? Não só nós três, mas todos os 8 consultores da Evisa, a gente tá sempre trocando. Essa troca ali. é muito boa, inclusive. É muito boa. Quando você está trabalhando com a Evisa, você está tendo ali o feedback e o acompanhamento de basicamente 8 consultores. 8 consultores e, né, com quase 8 anos de profissão, alguns aqui. Não, na verdade, a Evisa tá completando aí quase 10 anos de mercado, né? Muita experiência, muitos clientes atendidos. Então, assim, e uma coisa que é o diferencial, na verdade, é planejamento, né? E eu sei que isso é um pouco, talvez... Planejamento e foco, né? Mas, assim... Quantas vezes a gente fala, pessoal, gente, vamos ficar pronto, vamos ficar PR ready, né? Porque a oportunidade chega, e até aconteceu, né, em 2021 com o Chart to PR Pathway, vai ser um programa que lançou no dia 14 de abril para abrir dia 6 de maio. Nem 20 dias, né? Ou 20 dias de intervalo. Mas para você aplicar e não perder a oportunidade, tinha que ter teste, tinha que ter equivalência, tinha que ter exame médico, tinha que ter um monte de coisas que daria para antecipar, mas só para quem era planejadinho, organizadinho, bonitinho, conseguiu abraçar. Sim. Do contrário, perdeu a oportunidade. E quando a gente tá vendo, assim, esse monte de notícia, esse monte de update, o que a gente quer dizer pra vocês é, olha... Esteja pronto. Começa a planejar. Senta com a gente. Vê o que vai, enfim, servir pra você. O que você deve focar. Fique ligado também com todas as notícias, né? Porque eu acho assim, tudo é muito mutável em imigração. E você nunca sabe o que esperar, entendeu? Porque... o ministro lá, toda semana falando uma coisa nova. De repente ele vira amanhã e fala assim, ok, gente, amanhã vai ter um draw de não sei quantos pontos, 13 de fevereiro de 2021. Exato. 75 pontos. E seu perfil tá onde? Tá aberto? E ele nem falou, na verdade. Nem falou. Né? Esse draw foi quem apostou. É que aquele foi outro ministro. Eu acho que esse daqui ele anuncia um pouquinho antes. Ele é um pouco melhor na Mas comunicação. mesmo assim, se ele anuncia, mesmo que seja 2 semanas, gente, só se você não estiver pronto, vai fazer um Education Credential Assessment, já vai demorar quase 30 dias. Uma Muito prova mais. de inglês, dependendo da cidade que você tá aqui ou no Brasil, você vai ter que, né, não vai ter data. Sim. Então, assim, poxa, vamos abrir esse perfil. Eu sempre falo para os meus clientes, você tem 1 ano de experiência no Canadá, não importa o que, é qualificada, tem condições de abrir o perfil, vamos abrir. Ah, mas Karina, eu não sei, não vou conseguir, tem uma pontuação baixa, não vão me chamar. Vamos abrir, porque nunca se sabe. Sim, Exatamente. exatamente. E aí pode ser uma perda de oportunidade que não vai voltar, né? Então a gente já viu casos aí de pessoas que ficaram super felizes, receberam. Alguns outros casos que não seguiram exatamente ali as nossas recomendações e acabaram aí perdendo a oportunidade. Então lembrem-se disso, a oportunidade vem, às vezes ela passa e não volta. E não volta. Quando o cavalinho passa, você tem que montar em cima, né? É, Nunca sabe se ele vai exatamente. passar de novo. Tem esse Não. ditado que eu nem sei se é assim. Não pode perder a oportunidade. Nessa vida de imigrante, você tem que ficar com os olhos bem abertos, bem atentos e E aquela ficar coisa, bem você de tem olho. que fazer o que precisa ser feito, tá, gente? Não é raro pegar, às vezes, eu peguei uma consulta semana retrasada de uma pessoa que tá aqui veio como visitante, caso raro, conseguiu um LMAE para carpinteiro, 5 anos aqui no Canadá, gente, como LMAE, e não tem um teste de inglês com CLB 5, entendeu? E aí agora vai... O 5 é pré-intermediário, gente. Não é só nem ter o teste, não sei se é o seu caso, às vezes não tem nem a proficiência ainda, né? Entendeu? Não, mas fez o teste, tirou o CLB 4, não dá pro Trades, né, de Ontário. E Ontário chamando com 200 e poucos pontos pro Trades, e carpinteiro entra na lista de Ontário.
Aí eu falo, meu Deus do céu, isso me dá uma comichão, porque eu falo, é a oportunidade que o cara tá tendo e ele não tá agarrando. E você vai falar assim, ele precisa de um CLB9? Não, ele precisa de um pré-intermediário. Um CLB5. Um CLB5. E dá essa sensação Nossa, de ansiedade, desespero na gente, tipo né, assim, que eu falo, tá acompanhando. Posso fazer a prova? Posso fazer a prova pra você? Não pode, mas me dá esse negócio, tipo, gente... Porque você vê bastante gente que não consegue realmente, porque não tá numa profissão dessa e tudo mais, e tá lá tentando absurdamente, não consegue. E aí você vê pessoas que às vezes têm a oportunidade ali, mais fácil e tudo mais, e não faz. E tá deixando passar. E isso é uma coisa, já que a gente tá falando dos ditados dos cavalinhos, né? Eu acho assim, que se você for pensar também em planejamento, é muito importante que você saiba o que você precisa fazer, né? Sim. Porque, por exemplo, se a pessoa fala assim, quero ir pro Canadá, né? Igual você vê esses muitos influencers e Instagram da vida que falam assim, vem pro Canadá, encontra um trabalho de construção, tá precisando, e depois vê. Gente, eu tô com um cliente que assim, eu tô com o coração na mão, ele tá aprovado, ele conseguiu uma LMIA, e eu falei assim, pelo amor de Deus, vai estudando, o seu empregador tá aplicando pela LMIA, demora aí, até saiu a LMIA mais work permit, uns 6 meses no mínimo, em 6 meses você sai do básico. Sabe o que aconteceu? A LMIA aprovado, work permit aprovado, vindo pro Canadá. Ele não sabe inglês pra responder as 4 perguntinhas que fazem na borda, purpose of visit, intent. Ele não vai entender nada. Aí a gente preparou uma cartinha pra ele, mas assim, eu falei pra ele, o risco do oficial falar assim, eu não acho que você vai ter condições de fazer esse trabalho e não deixar nem ele entrar é muito alto. E a gente assim, poxa vida, você tirou a sorte grande, né? Ganhou um ticket da loteria, eu entendo assim, os motivos, poxa, eu já tava sem dinheiro, já tinha investido, etc. Mas, gente, imagina morrer na praia porque furou o planejamento, sabe? E tem tanto recurso também de aprender, etc. Enfim, né? Como então... pegar o ticket premiado e perder, né? Não vê que deu o número e a pessoa perdeu. Exatamente. Mas vamos falar aqui, né? A gente pode fazer uma live Tinha que dar uma live de 2 horas aqui pra gente ficar... Só pra gente falar do que não fazer, outros casos, né? Dos casos que a gente pode trazer aqui pra vocês se espelharem. Eu acho que vai ser legal. A gente pode fazer isso. Aí, comenta aí se vocês acham que vai ser legal. Mas vamos falar aqui um pouquinho do Tech Innovation Strategy, né, que o ministro anunciou. Fala do Digital Nomads. Vamos falar do Digital Nomads, né? Então, antes disso, eu vou seguir aqui a ordem, só pra gente não se perder. Global Talent Stream. Projeto super legal. Continua ali, né, existindo, que é um LMI super facilitado, super easy to do. E durante a pandemia, na verdade, não estava demorando muito mais do que 14 dias, não. Talvez 3 semanas, ali. Mas um pouquinho mais. O máximo um mês, mas estava indo, né? O work permit que era para ser em 15 dias e não estava, né? Mas ele falou, não, agora eu prometo que vai voltar para 14 dias. Processamento do Global Talent, 14 dias o work permit. Então, ou seja, em menos de um mês, quase 30 dias ali, você já tá com a possibilidade de ter tudo na mão. Tudo na mão para vir pro Canadá começar a trabalhar. Como trabalhador. Então, isso é muito legal, né? Ele fala, aí agora a gente fala do Digital Nomad, né? Que a gente não sabe ainda, mas, gente, é uma oportunidade espetacular. Fala um pouquinho, pessoal, Karina. Então, eu acho que assim, você vê já em países na Europa, como Itália, Portugal, Espanha, né? Já se abrindo, né? Até Tailândia, mas enfim, abrindo para esse novo mundo. E eu sempre achava que o Canadá tava demorando, né? Tava perdendo essa oportunidade. Porque hoje em dia, querendo ou não, as pessoas são muito mais híbridas, né? No sentido de poder trabalhar de casa, poder trabalhar de qualquer lugar, poder, ou mesmo ter a sua própria fonte de trabalho e renda, entendeu? Você vê muitos influencers, você vê muitos blogueiros, youtubers e tudo mais ganhando rios de dinheiro, extremamente qualificados, inteligentes e tudo mais, e o Canadá não abria essa oportunidade, né? E aí veio essa notícia, né? E é muito bom, então a gente vai conseguir absorver também essa demanda grande de... Muita gente hoje me pergunta em consulta, poxa, mas eu trabalho, como que eu faço? Né? Não dá, chegar aqui vai ter que arrumar um empregador, vamos dizer assim. É difícil para esse pessoal que já tem uma fonte de renda legal. Então veio aí essa novidade, que a gente está, obviamente, esperando ainda por mais detalhes de como vai ser, mas a promessa inicial é pelo menos uma permissão de trabalho aberta de 6 meses, para que os nômades digitais venham aqui e nesse período conseguindo um trabalho, enfim, conseguindo se estabelecer aqui, vão ter a oportunidade de continuar ali, né, enfim, e também transicionar para a imigração. Sim. E já traz uma contribuição econômica, né? Sim. Porque os nômades digitais aí também já vão estar consumindo aí no mercado. Vão estar consumindo, trazendo, né, para tudo para cá. Então, assim, é um puta mercado. Não posso falar. Opa!
Dá um pi aí. Não dá, é live. Ah, Então, mas assim, eu acho que é um mercado muito promissor e agora o Canadá se abrindo para isso. Eu acho que ainda vai ser um experimento aí desses, né? Dar um tempo mais curtinho, né? Se olhar outros países, é 1 ano, 2 anos e tudo mais. Mas eu acho que é um mercado bastante promissor e que acho que logo, logo eles vão começar a perceber isso melhor, vão colocar isso em pauta e tende a expandir. Com certeza. Então, assim, não tem ainda formalmente os guidelines desse programa. A gente não sabe ainda qual vai ser o fine print, né? Os detalhes. Mas já estamos aqui excited esperando, né? Então, qual se você é nômade digital, o que eu me prepararia? Eu já iria organizando meu financeiro, minhas comprovações, meu inglês e tudo mais, que acho que talvez vai exigir algumas coisinhas nesse sentido. Sim. Mas eu acho que não vai ter tanta exigência. Eu acho que talvez ali, como comprovar que você tem capacidade financeira de se manter, isso é básico para um... Sim. Né, e olhando até de outros países, é assim que eles fazem. E talvez isso você tem condições do idioma também, talvez vai exigir um pouquinho ali, né? Eu acho que eu iria me preparando dessa forma. Com certeza. Acho que a parte financeira é mais importante. E tentar entender, tentar já pensar como que você vai mostrar que você não precisa trabalhar aqui no Canadá para se manter, né? Que o que você já construiu hoje, né? Vai ser suficiente para você se manter aqui, né? Olhando a conversão do dólar, que, by the way, uma caída. Tá baixa. Então, a gente tá com um dólar custa hoje R$3,64. Então, tava 4,10, 4,20. Já está mais... Tá melhor, tá muito melhor. Então, assim, sabemos que não podemos perder tempo nem dinheiro. E falando de dinheiro, tá num bom momento aí pra fazer essa transição, né? Bom, falando aqui do anúncio também, né? Deixa eu só interromper um pouquinho, Mari. Nós vamos entrar nas perguntas, porque faltam 15 minutos. A gente tá falando bastante, né? Então, eu vou falar sobre... Esse é o último bullet, by the way, dessa notícia, né? E aí, a gente pode já focar um pouquinho nas perguntas. Mas, então, assim... Improvement do Startup Visa. Gente, aí é muito mais voltado para inovação, não necessariamente tecnologia. Eu tenho, por exemplo, clientes de startup que desenvolveram um produto né, baseado em plantas, por exemplo, e foi considerado uma inovação, né? Então, não necessariamente é tecnologia, mas a maioria acaba sendo tecnologia, ou aplicativo, ou software. Eu acho que é porque quando você fala startup, né, você lembra muito em Vale do Silício, né? Então, você acaba associando muito a tecnologia. Eu preciso, né, ter alguma coisa em área de tecnologia, mas não necessariamente... Seria isso. E aí o programa de startup, gente, eu já sou apaixonada por esse programa, pra falar a verdade. Eu acho muito interessante, né? Então, eu acho uma boa alternativa, inclusive, para quem não quer estudar no Canadá, mas quer vir, né? Ele é o único programa de imigração que você aplica para um visto de trabalho para estar aqui no Canadá, aguardando o seu processo de imigração e já trabalhando, já com a sua família, né? E aí, o guideline do programa, ele era para dar um visto de trabalho por 1 ano, porque o tempo de processamento do programa antes da pandemia era de 12 a 16 meses. Durante a pandemia, o tempo estourou, tá em média hoje 3 anos, né? E aí a gente conseguiu com alguns dos nossos clientes pedir, poxa, dá um pouquinho mais, olha o tempo de processamento. A gente conseguiu ali 2 anos, na maioria dos casos, antes dessa notícia, né? E aí tem que fazer extensão, etc, porque o PR tá demorando. E tá saindo, tá tudo bem, né? Mas assim, agora eles anunciaram que vai ser um visto de 3 anos, o que é legal. Sim. Né? Eles falaram que vão priorizar alguns projetos, né? Então vai ser mais rápido o tempo de processamento do startup. Eles falaram que abriram mais vagas dentro ali, né, do Immigration Level Plans, que são quantas pessoas eles vão aceitar em cada programa. Então eles abriram mais vagas para o startup, né? E esse visto de trabalho, que antes pro aplicante, né, para a pessoa que estava trazendo o negócio era fechado, vai passar a ser aberto, o que é muito legal, né? Então, assim, a Visa consegue ajudar você tanto com a parte de negócio, com a parte de introdução para essas incubadoras, né? Também com a parte de aplicação para imigração. Então, é um pacote completo. A gente, inclusive, tem a nossa divisão de business que te ajuda a montar o business plan, que te ajuda a montar a documentação para apresentar para essas incubadoras para você ser aceito. E o processo apresentou para a incubadora, foi aceito, recebeu a letter of support, aplica para o PR, aplica para o work permit, gente. É uma alternativa muito boa, legal. Muito boa para quem, assim, não quero estudar, não tô com esse perfil, mas é uma pessoa que é empreendedora, que tem ideias legais, ideias inovadoras e tudo mais, acaba sendo um bom filão para esse programa. E aí, aproveitando o gancho, eu vou responder a primeira pergunta que a gente recebeu aqui, que foi a pergunta do Jussi Lima. Para quem é da área de TI com 60 anos, vale a pena abrir um perfil do E? Olha, eu acho que pode até valer, mas eu tenho um cliente que ele é maravilhoso, super high profile, na área de tecnologia, com 60 plus, tá? E a gente seguiu o caminho da startup, tá?
Porque hoje, né, ele estava já aposentado das atividades dele como tecnologia, mas ele era sempre membro aí de diversas empresas, de conselhos diferentes. A gente pegou uma inovação do Brasil, trouxe para o Canadá, né, nesse projeto, e ele está aplicando aí para o startup. Ele tem um visto de trabalho, mas ele faz, né, ponte aérea Brasil-Canadá, vem para cá, cuida da startup do Brasil, etc. Muito legal, é um caminho super alternativo. Então, assim, para saber se vale a pena você abrir um perfil no E, a gente precisa de muito mais informação. Não Além só da a idade, idade. né? Exato. E a gente tem que considerar assim, que o fator idade, se a gente estiver considerando um perfil que esteja fora do Canadá hoje, não tem uma oferta de trabalho, fazer, né, o preenchimento das lacunas ali para ter a pontuação suficiente no Federal Skilled Worker para uma idade como 60 anos é praticamente impossível. Né? Porque A pontuação não... máxima para educação, né, para a qualificação, né, 25, pontuação máxima para experiência, 15, dá 40. Pontuação máxima para o inglês, 24, dá 64. E você precisa ter 67 para criar um profile. Então, teria que ter um francês, ou teria que ter tido uma experiência no Canadá, ou teria que ter um familiar. Né? Ou apesar que a esposa, o esposo ou a esposa fazendo inglês dá mais 5. Dá mais 5, adaptação. Aí dá para 69, ou seja, tem que estar ali muito perto das máximas, né? Então, aí, ao invés de ser o PhD de 25 pontos, você tem que ter um mestrado, aí dá bate 67. Então, assim, tá bem ali. A gente tem que avaliar, né, todos esses critérios. É possível? É possível. É difícil? É difícil, né? Mas, enfim. Nada. Ou seja, e aí nesse Podemos caso... avaliar as alternativas, né? O bom é que, assim, do francês, se ele tiver o francês, dependendo da pontuação que consegue ali, mínimo de elegibilidade, depois vai para Express Entry e a pontuação chegando em 380, Exato. Mas aí eu diria, falou tecnologia, é muito tranquilo da gente desenvolver uma ideia de startup. A gente tem, como eu disse, né, essa parte de business que pode até te ajudar a pensar em algumas ideias, etc., para poder criar uma startup. É claro que a gente espera que você não faça uma ideia só pro processo, né? Que você realmente esteja engajado e interessado, mas eu acho que seria um caminho muito mais acessível, né? Ser o caminho de entrepreneur. E eu, aproveitando, eu também queria falar um outro ponto pro pessoal do Digital Nomad, né? Se você é uma pessoa que você já consegue ser autossuficiente, né, com o seu processo, você pode usar o visto do Digital Nomad e aplicar em paralelo para um self-employed. É um processo de residência permanente, né, que ao contrário do startup não dá um work permit para você vir para o Canadá, mas aí você combinando isso, você faz um processo de residência temporária e um processo de residência permanente super legal. E tem alguns vistos que a gente também pode fazer de entrepreneur, que você pode vir, abrir uma divisão Canadá, por exemplo, né? O LMA Honor Operator, ou um Work Permit C11, que são vistos de empreendedores também, que também dá para fazer essa transição para o PR, seja com Express Entry, seja com Self-Employed, então super legal. Próxima pergunta. Karina, temos uma reunião na quarta-feira, então... a Cris Rosa Sato, faço aqui, né? Legal. E ela perguntou assim, tem uma sequência lógica para aplicação ideal? Sequência lógica. É que a lógica vai depender do perfil da pessoa, né? Eu gosto muito, quando eu tô conversando, quando eu começo a abrir a consulta, eu tento entender muito né, as motivações, o que a pessoa tá buscando, entender um pouco a pessoa e tudo mais. E aí depois a gente começa a costurar essa lógica, vamos dizer assim, tá? Porque assim, isso pode mudar para algumas pessoas, né? Dependendo do perfil e tudo mais. Então, assim, eu sempre tento fazer essa leitura, entender... enfim, a pessoa que tá ali do outro lado e tudo mais, e aí a gente vai alinhando isso juntos, tá? Eu acho que assim, se a gente for falar, lógica, o que eu preciso ter, é óbvio, né? Eu tenho que ter uma boa formação, eu tenho que ter experiência profissional, eu tenho que estar com o idioma, seja o inglês ou francês. Então, se a gente for pensar o que vai fazer primeiro ter isso pronto, né? É entender o que você não tem e o que você precisa buscar, na verdade. Buscar, né? Mas... Pro processo que você está, enfim... aplicando, né? Sim. Até tem um ponto interessante aqui que foi da Luciana Visoni, que ela disse assim, como fácil, né? Eu acho que a gente não falou que é fácil, né? A gente falou que é mais fácil, baseado em algumas considerações, né? E para que, assim, e essa parte que a gente fala assim, tem que fazer o que precisa ser feito, porque às vezes, se você não se encaixar em algum modelo que está mais acessível, você vai ter que fazer mudanças significativas para poder se encaixar. Eu nunca gosto de pôr imigração e fácil na mesma frase, porque acho que todos nós aqui passamos pelo mesmo processo e não foi fácil para ninguém. Não é fácil. Não é fácil. E é assim, eu acho que o Canadá é bem aberto, tem muitas opções, mas você precisa entender essas opções, saber o que cabe no seu perfil,
saber focar no que você precisa e fazer o que precisa ser feito, Sim. né? Tem que Então, fazer o que precisa ser feito. é Então, acessível, sim, porque tem muitas opções, mas fácil não é, e a gente não falou isso aqui. se você não se encaixa em nenhum, tem que aprender francês. Não quer aprender francês? Aí fica difícil. A gente tem cliente, por exemplo, que tá lá em Ontário, stuck numa situação, e a gente fala assim, olha, Ontário para essa profissão, para esse caminho, não tá sendo acessível. Você precisa considerar mudar de província. A pessoa fala, não vou mudar de província? Não quero mudar de profissão, não quero mudar de Não província, quero mudar de fazer empregador, francês, né? Aí é óbvio que é mais difícil, né? Então, Exatamente. Aí acaba assim, não tem muito o que fazer, né? eu Então, gosto assim, de usar o termo assim, porque às vezes, né, imigrar é sair da sua zona de conforto totalmente, certo? E aí o que acontece? Às vezes a gente passa pelo processo, chega aqui, começa a estudar um trabalho, o primeiro trabalho legal, né? Agora eu tô virando gente, eu gosto de tô começando a ganhar melhor, e aí a pessoa entra numa zoninha de conforto de novo, certo? E aí se agarra nessa zona de conforto. E às vezes aquele trabalho, por mais legal que seja, ele não vai te levar a lugar algum, entendeu? Então, assim, a gente nunca pode estar numa zona de conforto, até certo? conseguir o PR. Até conseguir o PR. E o PR vem primeiro Do que qualquer outra coisa. qualquer outra coisa. Então, assim, Porque sem isso você não fica aqui. até pra não prejudicar o seu processo, né? Então, assim, eu tenho um cliente que agora virou cliente amigo, inclusive, né? Um beijo aí, Gustavo, que está agora em Alberta. A gente teve uma discussão muito interessante, né? E eu tô acompanhando com ele porque ele, coincidentemente, né? Ele era advogado no Brasil, agora tá estudando CPA aqui no Canadá para ser accountant, e ele tá estudando com a minha irmã. E aí, coincidentemente, eles estão fazendo o programa do CPA juntos, e ele falou, nossa, né, Marileia, né, quem vai chamar Marileia? Tinha que ser a irmã da Marilene, etc. Né, viu lá o Quintana, etc. E ele falou, poxa, a sua irmã me deu uma bronquinha, e que foi um divisor de águas, porque ele queria ir para uma oferta de trabalho que não ia ajudar ele. E eu falei assim, se você seguir com esse caminho, você vai ter o trabalho que você quer agora, mas ele vai durar 2 anos, que é a validade do seu permit, tá? E aí, se você continuar com onde você tá, que te dá o suporte do empregador nesse momento, ou enfim, você pega o PR e aí você faz o que você quiser depois. Entendeu? Então, assim, de novo aquela questão do ditado, né? Existe sim uma ordem natural das coisas, porque senão você fica preso e às vezes não consegue passar de fase, né? Porque afinal, você não fez o que precisava ser feito, né? Então, assim, não é fácil e às vezes precisa de decisões super importantes. Não, decisões que mexem com a gente, no sentido, poxa, meu status, mexe, Sim. sai totalmente. Sair da zona de conforto, porque você só pode ter essa zona de conforto depois você pega o PR. Senão você tá com prazo de validade e dentro desse prazo de validade você não pode deixar a oportunidade passar. E se a gente tá falando assim, olha, nessa província, ou você aplica para esse caminho ou não tem um caminho, tem que mudar, tem que correr atrás, tem que buscar para se encaixar naquele caminho, né? Senão... E pensar que assim, a gente tá aqui para somar, a gente é um time, né? A gente tá jogando com você e não contra você. Então, às vezes eu vejo muito a reação no sentido, poxa, ela tá falando pra eu mudar de trabalho. Ou de província, ou né? de província. Tipo assim, às vezes as pessoas têm uma reação, né? No sentido, poxa vida, né? Não é contra a gente, a gente tá jogando a favor, a gente quer ajudar. A curiosidade, né? Eu tenho 2 clientes seus e 3 clientes seus que eu acompanhei o caso de perto que mudaram aí de província, aceitaram e estão aí. Alguns pegaram PR, outros já estão aguardando só. Sim. Então, assim, às vezes faz sentido, né? Sim. Pra poder fazer as coisas acontecerem. E pensa que a pior mudança, mais difícil você já fez, que foi sair do Brasil e vir pro Canadá, que mudar pra uma província, gente, não é... Nada. É conhecer, vamos conhecer outro lugar. E nada tem que ser permanente, né? Depois que você conseguiu sua residência permanente, você começa a rever, né, o que é a sua prioridade naquele momento. Se você, né, tá satisfeito onde você está, se você não está, você tem o direito de mobilidade ali também. Então, assim, nada tem que ser permanente. Sim. Ó, e aproveitar aqui, ó. J. Bonvenuto. Não é uma pergunta, é só para agradecer a vocês e ao Leomir por tudo. Processo aprovado. 5 semanas. Uau! 5 semanas do X-Presente, olha que legal. Obrigado por acompanhar a gente aí. Daqui a pouco... a gente vai ser derrubado daqui a pouco. É verdade. Tá dando 4 minutos. Aí a Lilian tá colocando assim, ó. O ideal não seria já mandarmos uma prévia do nosso perfil e objetivo na nossa consulta? Sim, Cris. A gente tem inclusive, o Free Assessment, que você já responde ali, idade,
experiência profissional, inglês, francês, o que se tiver, etc. E a gente consegue ter acesso a essa informação, a gente repassa ela para confirmar, porque muita gente responde errado, mas é muito mais simples, né? Se você mandar torna a consulta mais produtiva, mais rápida para passar por esses critérios e, enfim. E se você passar um resuminho, fala assim, olha, não, eu passei um resuminho, né? Nosso time de agendamento passa isso para o consultor, deixa salvo no nosso CRM, né? No nosso sistema, e o consultor tem acesso sim. Então, pode sim, você pode mandar esse resuminho para o e-mail do Contact, quando você fizer o agendamento, fala assim, olha, marquei a consulta com a consultora X ou com o consultor X, YZ, e eu quero esse resuminho para ter acesso. Bom, é isso aí, pessoal. Completamos essa 1 hora. Eu sei que a gente acabou não respondendo não deu tempo. muitas das perguntas, mas espero que vocês tenham gostado desse modelo. E é isso. Obrigada a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.